Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula aí de TecMat. Hoje a aula tem como assunto falha, fratura. Esse tema de hoje corresponde ao capítulo 8 do livro do Callister, né, que é o livro que a gente usa como base. Eu não sei se estão acompanhando o livro, até porque eu tento destrinchar o que está no livro aqui no slide. O slide fica bem recheado de texto, então talvez nem tenham necessidade de ir ao livro, né? Mas esse capítulo de falha é o capítulo 8 do livro, beleza? Esse é um livro que é praticamente a Bíblia de Ciências Materiais. Acho que já falei isso com vocês antes. É um livro que a gente usa aqui em Tecmat, que a gente aborda os conceitos aí mais básicos. Na engenharia a gente usa, até no mestrado eu usei esse livro. Então é a Bíblia aí pra gente de Ciências Materiais. Tudo que você precisa saber tá aí, quase tudo, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada a gente viu mecanismos de endurecimento, mecanismos de aumento de resistência e de fusão. Hoje o assunto é falha. Essa aula de hoje ela pode ser um pouco repetitiva, porque tem alguns dos conceitos que eu passei aqui hoje, eu cheguei a comentar naquela aula lá do capítulo 5, na aula 5, de propriedades materiais. Cheguei a comentar isso lá. Mas aqui isso está bem mais explicado. Eu vou explicar melhor as coisas aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, é importante a gente fazer uma distinção entre o conceito de fratura e de falha. Né? Fratura é quando eu tenho um material sólido e ele se separa em duas partes. Eu digo que ele fraturou. Né? De acordo com isso acontece porque eu apliquei um esforço ali, apliquei uma tensão, por vários motivos. Né? Então, a fratura é quando um corpo sólido se separa em duas partes. Duas ou mais partes, beleza? Isso é fratura. A falha tem um conceito diferente. A falha é quando eu tenho uma máquina e acontece alguma coisa com essa máquina que ela não pode mais cumprir a função dela. Então ela sofreu uma falha, ela falhou. Né? Aqui em materiais a gente costuma confundir muito o conceito de fratura e de falha. Por quê? Vamos lá, pense no navio. Eu tenho o casco do navio, aquela parte de baixo fica em contato com a água. Se tem a fratura acontecendo ali, se vamos supor que, sei lá, Titanic, bateu o iceberg ali. O iceberg bateu ali no navio. Ele fraturou, abriu um buraco no casco, o navio não vai funcionar mais. Né? Então, aqui a falha aconteceu devido à fratura. Beleza? Só que não necessariamente a falha vai acontecer sempre devido à fratura. Beleza? Então, tem essa distinção entre fratura e falha. A fratura é o rompimento de um corpo sólido. A falha é quando qualquer máquina ela se torna incapaz de cumprir sua função adequadamente. Então, esse é o conceito de falha. Né? A falha é o que acontece com a máquina que a torna incapaz de cumprir sua função de maneira adequada, de cumprir a função a qual ela foi projetada. Beleza? Então, essa distinção é bem importante mesmo. Bom, agora vamos focar na fratura. Né? A fratura, sob condições específicas, ela também vai ocorrer por outros motivos. Né? Não é só o esforço que vai fazer, o esforço mecânico que vai fazer com que um material frature. Né? Existem outros motivos que podem acontecer. Alguns fenômenos por trás disso. Aqui eu vou falar de fadiga e de fluência, que são dois dos motivos principais. Mas também tem corrosão, desgaste ou uma combinação desses dois mecanismos. Né? Fadiga e fluência vou deixar para o final da aula, que eu vou comentar disso especificamente depois. Agora vamos lá. Corrosão causando a fratura. Pensando no navio mesmo que eu falei anteriormente. Se o casco dele começasse a corroer até que abra um buraco ali, aconteceu uma fratura devido à corrosão. A corrosão ela tornou esse material incapaz de... Fratura devido à corrosão não, perdão, gente. A corrosão, no caso, ela vai trabalhar no sentido de impedir que esse material continue cumprindo sua função. Desculpa a gaguejada aqui agora, que minha mente foi em outro lugar. Então, assim, a corrosão ela vai trabalhar no sentido de impedir
que o material cumpra essa função. Então, um navio que o casco está corroído, tem buraco nele, não tem como ele cumprir a função dele, que é transportar no mar. Fazer transporte marítimo. Então a falha aconteceu devido à corrosão. Desgaste é a mesma coisa, né? A questão de desgaste. Né? A falha pode acontecer por conta do desgaste. Né? O desgaste, sim. Quando eu falo desgaste, eu penso mais em uma superfície encostando na outra em movimento. Né? Igual eu dei o exemplo no exercício passado, no T7, da engrenagem. Uma engrenagem de contato com a outra, o dente da engrenagem vai sofrer desgaste. Né? E com o tempo, esse desgaste pode levar até a fratura do dente de engrenagem. Pode levar à falha da máquina. Então, são dois problemas que a gente vê em materiais também. Tranquilo? Então, só para dar uma compilada desse slide aqui que eu estou falando até agora. A fratura é quando ocorre a separação do corpo em duas ou mais partes. Né? A falha é quando a máquina se torna incapaz de cumprir sua função. Beleza? Agora vamos para a fratura. A fratura ela acontece em duas etapas. Isso é bem intuitivo. Primeiro, a trinca ela vai se formar, bem pequenininha, e depois disso ela vai se propagar. Ela vai crescer, vai se espalhar. Beleza? Então nenhuma trinca ela começa grande. Ela começa com um pequeno probleminha ali no material. Só que aí com esforço, com o tempo, seja lá qual for o motivo, essa trinca ela vai se propagando. Até o momento em que ocorre a fratura. Em que ocorre a separação do corpo sólido em duas partes. Né? De acordo com a maneira com a qual a trinca se propaga, a gente pode dividir fratura em dois tipos. A fratura frágil e a fratura dúctil. A fratura dúctil é uma fratura estável. A trinca dúctil é uma trinca estável. A trinca frágil é uma trinca instável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá, vamos supor que eu tenho um aluno A e um aluno B. O aluno A, ele tá com os dois alunos estão com uma barra de ferro na mão. Cada um está puxando de um lado. Essa barra de ferro. Só que esse aluno A e o aluno B, eles são muito fortes. Então eles puxam tanto que essa barra de ferro uma hora vai quebrar. Certo? Ela vai quebrar no meio. Só que quando ela quebra, pelo ferro, pelo aço aí, por exemplo, seu material dúctil, ele vai deformar bastante antes de romper. Então ele vai esticar um pouco até romper. Beleza? É a mesma coisa do exemplo que eu dei de uma cadeira de sala de aula. A cadeira de sala de aula, o pé dela é de ferro, de aço, não sei. Deve ser de algum tipo de aço, não sei o certo. De aço, com material dúctil, com metal. Se sentar uma pessoa muito pesada nessa cadeira, ela vai começando a entortar, a ficar empenada, a se entortar. Esse entortamento mostra que é material dúctil. O material dúctil é aquele que deforma plasticamente antes de romper. Então essa cadeira, antes da perna quebrar, ela vai deformar muito. Né? Então, quando acontece a quebra dessa cadeira, a quebra dessa perna, dessa cadeira, eu sei que a trinca formada ali vai ser a trinca dúctil. Que a trinca dúctil é aquela que tem muita deformação plástica antes dela acontecer. Beleza? Agora vamos pelo outro lado. A trinca frágil. A trinca frágil é típico de caneca de porcelana. Aquelas canecas que você toma café. Se você deixa a caneca cair no chão, ela rapidamente se quebra em vários pedaços. E se você olhar a parte que quebrou, você vai ver que é uma parte lisa. Por que ela é lisa? Porque ela não se deformou plasticamente antes de quebrar. Então, aí eu tenho dois exemplos. Uma trinca dúctil, que é aquela de um material dúctil, e a trinca frágil, que é característica de material frágil. Entenderam? Então, quando eu falo de trinca dúctil, você tem que associar que é uma trinca que é estável e que antes dela ocorrer sofreu muita deformação plástica. A trinca frágil é aquela que é instável, né? E que ela acontece muito rapidamente, né? E envolve pouca ou nenhuma deformação plástica. Aqui eu tenho 3 imagens mostrando muito bem 3 tipos de trinca. Aqui à esquerda, primeiro, eu tenho uma trinca que é totalmente dúctil. Né? Você vê que os dois materiais, eles com o esforço, que é para cima e para baixo, né? Parte de cima para cima, parte de baixo para baixo, eles deformaram muito antes de romper. Então a trinca é dúctil. A imagem no meio, eu vejo que ela é menos dúctil que a anterior, mas ainda assim é dúctil. Você vê que teve
uma redução na área transversal do corpo ali na área que ocorreu a fratura. Você vê que tem muita deformação plástica ali. A superfície ela é toda irregular, né? Toda fibrosa, né? Então, isso é característico de uma trinca dúctil, né? Ela é menos dúctil que a outra, porém ainda é dúctil. E na direita eu tenho uma trinca totalmente frágil, que a superfície de fratura ela é totalmente plana. Totalmente plana. É típico de vidro, de caneca de porcelana, de vasos cerâmicos. A trinca vai ser dúctil, frágil. A trinca plana, sem irregularidades, acontece muito rápido. Né? Como se pega um espelho, por exemplo, uma garrafa de cerveja. Se você deixar a garrafa de cerveja cair no chão, você vai ver que cada caco ele tem a superfície totalmente lisinha, a parte que quebrou. Porque é uma trinca frágil. Beleza? Espero que não quebrem garrafa de cerveja dos seus pais, né? Que vocês não têm idade para beber ainda. Mas essa trinca é muito característica de trinca frágil, a superfície plana. Bom, como eu estava falando anteriormente, modos de fratura. Eu tenho fratura dúctil, que eu tenho muita deformação plástica, eu tenho muita absorção de energia, né? A deformação plástica, prestem atenção nisso, a deformação plástica ela consome muita energia. Então, quanto mais deformação plástica eu tenho, mais energia é consumida. Né? Quanto mais deformação plástica, mais energia é consumida, mais dúctil é a fratura. Por outro lado, a fratura frágil, ela tem pouca ou nenhuma deformação plástica. Portanto, tem baixíssima absorção de energia, consome pouca energia. Aqui eu tenho dois exemplos muito claros de fratura dúctil e frágil. Aqui à esquerda é a fratura dúctil. Vocês podem observar que essa aqui é uma barra que foi tracionada. A parte esquerda dessa barra, a parte esquerda, a imagem à esquerda, ela está em formato de cone. Aliás, em formato de uma taça, né? Meio que uma taça assim de champanhe, não sei, uma taça. A parte da direita da imagem da esquerda, ela está em formato de cone, meio em formato de cone ali. Essa fratura que tem esse formato, que uma parte é taça, outra parte é cone, é muito característico de fratura dúctil. Tranquilo? Então a superfície é claramente irregular. Você já vê isso que ela é irregular. Só que taça cone, se eu ouvir falar de taça cone, você tem que pensar na hora, fratura dúctil. Beleza? Então essa imagem à esquerda aqui toda é uma imagem de um exemplo de uma fratura dúctil. A imagem à direita é um exemplo de fratura frágil. É um exemplo de fratura frágil. É o exemplo que a superfície de fratura ela é totalmente lisinha, não tem muita deformação plástica envolvida, se tem é bem pouco. E é isso, é fratura frágil. Superfície de fratura plana, associe logo a fratura frágil. Né? Bom, agora falando individualmente de cada uma. Pode ficar um pouco repetitivo isso, mas é bom que vocês fixam. Né? Fratura dúctil é aquela que é precedida por empescoçamento. Quanto maior a redução de área, mais dúctil é o metal. Lembrando, empescoçamento, eu falei com vocês de empescoçamento lá na aula de propriedades materiais, que eu falei do ensaio de tração. Eu falei que depois do limite de resistência à tração começa o empescoçamento. O que é o empescoçamento? É que a área do meio vai ficando mais fina do que a área das extremidades. Né? A parte do meio do meu corpo de prova. Né? Isso que a gente chama de empescoçamento, formou um pescoço ali. Essa redução de área é característica de material dúctil. Então, se houve empescoçamento, se houve redução de área, houve uma fratura dúctil. Como falei, a fratura taça-cone é característica de fratura dúctil. A região interna central da superfície tem aparência irregular e fibrosa, que é indicativo de deformação plástica. Aqui eu tenho aquela mesma imagem, né? Agora que eu reparei que é a mesma imagem, eu botei duas vezes a mesma imagem, bobeira. Enfim, como acontece a fratura dúctil? Vamos lá. Eu quero que vocês pensem no exemplo aí do ensaio de tração. Eu passei do limite de resistência à tração, de um aço, por exemplo. O que vai acontecer? O primeiro passo, empescoçamento. A parte do meio do corpo de prova vai ficando mais fina do que as extremidades. O segundo passo,
vão se formar dentro do pescoço microvazios. Microvazios. Microvazios são pequenas lacunas que não tem nada, pequenos espaços vazios lá dentro. Esse é o segundo passo. No terceiro passo, esses pequenos vazios, eles vão crescer e se juntar. Esse termo coalescência, entendam como se fosse uma junção. Eles vão crescer e se juntar. Então, esses microvazios vão se juntar e formar um vazio grande, que é o início de uma trinca. Um vazio no formato elíptico, no formato de elipse, né? Que é como se fosse um círculo um pouco mais achatado aí. Vão formar uma trinca ali. Então esses microvazios vão se juntando e formando uma trinca elíptica, no formato de elipse, no formato de um círculo achatado. Então tem uma trinca nesse formato. O que eu falei antes, né? Formou a trinca, propagou a trinca. O quarto passo, aumento da trinca. A trinca cresceu, a trinca começou a crescer. Vão se juntando mais microvazios ali e a trinca vai só crescendo. A trinca elíptica. E o quinto passo é essa trinca se propagar. Se propagar até o ponto em que o material se parte em dois. Né? Basicamente é isso. O material ele vai fraturar de fato. Né? Fratura dúctil é isso. Então, vocês percebam que antes de acontecer a fratura, de fato, acontece muita deformação plástica. Esse processo de formação de trinca, enquanto a trinca está se formando, vai havendo deformação plástica no material. Beleza? Ele vai se esticando mais ainda. O pescoço vai ficando cada vez mais fino. Então, e a trinca só crescendo, até que chega um ponto em que ocorre a fratura naquele lugar, que a trinca cresceu. Né? Isso aqui é o exemplo do que eu tentei descrever para vocês agora. Essa imagem eu sei que não está muito boa, mas foi a melhor não, a menos pior que eu encontrei, né? Olha a imagem A, que é no canto superior esquerdo. Eu tenho um material que começa a sofrer empescoçamento. Em B, começam a surgir as microtrincas. Começam a surgir os microvazios. Né? São pequenos espaços vazios ali dentro. Em C, esses espaços vazios eles se juntam, formando uma trinca maior. Em D, essa trinca já cresceu, já está quase rompendo. Em E, essa trinca de fato rompeu. Beleza? Então é basicamente isso que acontece na fratura dúctil. Né? A superfície de fratura ela é fibrosa, ela é irregular, ela é característica da fratura dúctil. Vocês podem observar que a parte de cima, aqui nessa imagem de E, que é a imagem do canto inferior direito, a parte de cima é a taça, a parte de baixo é o cone. Fratura do tipo taça-cone é a fratura dúctil. Agora indo para a fratura frágil. A fratura frágil, a gente sabe que a maior característica dela é que não tem deformação plástica. Né? Não tem nenhum tipo de deformação. A trinca acontece rapidamente. Ela nasce e cresce muito rápido. Tão rápido que a propagação da trinca nesses casos, ela pode chegar, no material muito frágil, pode chegar à velocidade do som. Né? Pensem aí no... Não sei, deixa eu pegar um exemplo aqui. Um espelho. Se eu tacar uma pedra no espelho, vocês conseguem ver a trinca se formando? Vocês não conseguem. Vocês tacam a pedra, parece que é imediatamente. Parece que no momento que a pedra bate no espelho, imediatamente a trinca se forma. Porque elas formam muito rápido. O espelho é um material que ele é um material frágil, né? E é basicamente isso aí que acontece. Não tem mistério a fratura dúctil. A trinca ela nasce e cresce muito rapidamente sem deformação plástica. Né? Fratura frágil, né? Uma coisa que é importante destacar é que pra gente, que é da área de mecânica, a fratura frágil é algo ruim. Né? Por que isso? Vamos lá. Novamente, quero que vocês pensem agora no exemplo que eu sempre uso, que eu já devo ter falado com vocês 1000 vezes. Uma cadeira de escola. A cadeira lá do IFES, que vocês estão sentindo a falta dela. O que é melhor? Uma cadeira que tem os pés de vidro ou que tem os pés de aço? Né? Pensem um pouquinho. Né? Obviamente exposta de aço. Né? Aí naturalmente vocês vão dizer, professor, é porque as peças o pé de aço é mais resistente. Não é necessariamente isso.
O que acontece é o seguinte, para esse pé quebrar, ele vai deformar muito. Então, se eu vejo que ele está muito deformado, eu sei que ele vai quebrar. Ele me passou um sintoma, ele me deu um indício que ele vai quebrar. Então, se eu vejo que ele está quase quebrando, eu não vou deixar ninguém sentar naquela cadeira. Agora, uma cadeira com pé de vidro, ele vai quebrar de uma hora para outra. Você não vai saber quando que ele vai estar perto de quebrar ou não. E vai se romper de uma vez só. Vai ser uma fratura repentina. Tem a fratura frágil. Então, a fratura dúctil ela é muito mais desejada que a fratura frágil. Beleza? Na indústria, no geral. Né? É claro que tem certos equipamentos e materiais que a gente não tem como escapar de uma fratura frágil. E para isso a gente tem que fazer nossas ponderações. Mas a fratura dúctil é muito mais desejável que a fratura frágil. Clivagem. Eu coloquei clivagem aqui. Vocês podem ouvir muito esse termo quando falar de fratura frágil. Né? A clivagem é um dos processos pelo qual se forma fratura frágil. Né? É a ruptura sucessiva e repetida de ligações atômicas ao longo de planos cristalográficos específicos para materiais cristalinos frágeis. Então, traduzindo isso de uma maneira mais simples, é quando a trinca se forma, ela vai rompendo uma série de ligações atômicas muito rapidamente. Isso que a gente chama de clivagem. Aqui eu tenho uma imagem no material policristalino da clivagem. A clivagem vai rompendo um monte de ligação de uma vez só, independente dos grãos ali, e vai gerando isso. Essa é a clivagem. Vocês podem ouvir o termo tem microclivagem, que é a clivagem no ponto de vista microscópico. O processo de clivagem é responsável pela fratura transgranular. Aqui é outra coisa importante. Isso aqui até pela nomenclatura fica fácil de vocês perceberem. Essa fratura aqui, que é representada por essa linha preta passando pelo meio dos grãos, é a fratura transgranular. Por que transgranular? Porque ela atravessa o grão. Ela atravessou o grão, a fratura transgranular. O que seria uma fratura intergranular? É a fratura que ela só acontece nos contornos de grãos. Tem uma imagem aqui na frente, vou até pular logo para mostrar. Opa. Aqui, ó. Essa é a fratura intergranular. A fratura acontece só nos contornos dos grãos. Ela não atinge o interior do grão. Beleza? Vou voltar aqui. Então é isso. Na clivagem, a fratura ela acontece, a fratura que acontece é do tipo transgranular. A fratura frágil apresenta textura granulada ou facetada como resultado das mudanças de orientação dos planos de clivagem de um grão para o outro. Isso aí até tirar essa frase aí porque ela para vocês não faz muita diferença. Né? São os planos de clivagem, beleza? Eu tinha que tirar isso. Mas, de maneira geral, a aparência da fratura frágil é uma aparência plana. Na fratura frágil, a direção do movimento da trinca é aproximadamente perpendicular à direção da tensão aplicada. Né? Então, se a tensão é aplicada numa direção, a trinca ela vai se formar e crescer na direção perpendicular. Né? E por isso a superfície de fratura vai ser plana. Né? A superfície de fratura vai ser plana, e isso que é importante saber. Se eu perguntar que tipo de fratura apresenta superfície plana, fratura frágil. Né? Aqui à esquerda, nessa imagem aqui à esquerda, eu tenho a fratura frágil, que em inglês é brittle fracture. É a fratura frágil, né? Que a superfície é praticamente plana. E aqui na direita uma superfície dúctil, uma superfície de fratura dúctil, né? Que ela é toda irregular. Né? Vocês podem observar que esse aqui é o mesmo aço, só que a temperaturas diferentes. Na esquerda eu estou a 80 Kelvin e na direita eu estou a 300 Kelvin. Né? Então, que é 27 graus Celsius aqui à direita, né? Temperatura ambiente. E aqui é a temperatura resfriada. Eu vou tocar nesse ponto depois, da dependência com a temperatura. Mas guardem isso. Vocês podem observar que temperatura baixa, fratura frágil, temperatura alta, fratura dúctil. Tenham isso em mente. Eu vou voltar para isso daqui a pouco. Bom, a fratura frágil ela pode apresentar algo que a gente chama de marcas de sargento, ou linhas ou nervuras radiais.
As marcas de sargento são em forma de V. Elas podem se formar próximo ao centro da seção transversal da fratura, apontando para trás no ponto de iniciação da trinca. Eu vou mostrar o que é uma marca de sargento daqui a pouco. Uma linha ou nervura radial, até pelo nome já diz, ocorre a partir do ponto de origem da trinca e segue um padrão em forma de leque. Né? Aqui nessa superfície aqui de cima, eu tenho uma marca de sargento, né? Que são quase em forma de V. Acho que aqui não está muito legal de ver, de visualizar. E aqui embaixo eu tenho as nervuras radiais, que são, vocês podem ver que é formado de leque, a partir da origem da trinca ali. Beleza? Essas imagens não estão muito legais de ver, mas eu coloquei só para representar. E são características aí da fratura. Bom, como eu falei já, a fratura intergranular é aquela que acontece ao longo dos contornos de grão. Né? Quando costuma acontecer fratura assim? Essa fratura ocorre geralmente após processos que reduzem a resistência ou fragilizam as regiões dos contornos de grão. Beleza? Então eu parei de tomar água aqui. Mas esse tipo de fratura acontece nesse caso, né? Quando o material está submetido a alguns processos que reduzem a resistência nos contornos de grão, ou fragilizam o contorno de grão. Bom, eu não sei quantos de vocês aí têm o desejo de fazer engenharia mecânica depois. Quem fizer vai ver isso com mais profundidade, mas dentro da parte de materiais, a gente tem algo que a gente chama de mecânica da fratura, que é para entender mecanicamente como que a fratura ocorre. Como falei antes, a gente não quer que a fratura repentina aconteça. Então, para ela não acontecer, a gente tem que estudar os motivos que fazem com que essa fratura aconteça. Bom, vamos lá. Primeiramente, a resistência à fratura que a gente mede, ela é menor do que aquela prevista nos cálculos. Né? O que vai acontecer? Eu tenho minha teoria. Minha teoria vai dizer que a minha resistência à fratura, sei lá, que ele não vai fraturar, a não ser que eu tenha uma tensão maior que 100 megapascal. Minha teoria diz isso. Aí eu vou fazer um ensaio e eu vejo que com 50 megapascal ele fratura. Por que isso acontece? Isso acontece porque todo material tem defeitos ou trincas microscópicas que sempre existem no interior dele, tanto no interior quanto na superfície. Nos metais isso é mais controlado. Não tem tantos defeitos assim microscópicos. Né? Tem muitos defeitos cristalinos, mas não tem muitos defeitos microscópicos. Em materiais cerâmicos, eu tenho muitos defeitos. Muitos defeitos microscópicos. Eu tenho muitos vazios. Né? E esses vazios, esses defeitos, eles fazem com que a trinca aconteça de maneira mais fácil. Eles facilitam a trinca. Né? Isso porque esses defeitos são o que a gente chama de concentrador de tensões. Né? Pensem num vazio. Lembra que eu falei dos microvazios no interior da peça? Esse microvazio, aliás, vamos lá. Pensem em duas peças. Uma peça que não tem nenhum vazio e outra peça que tem vários microvazios. A peça, vamos submeter as duas peças aí a 100 megapascal. A peça sem microvazios, ela vai aguentar bem. Agora a peça que tem vazios, ela não vai aguentar tanto. Por quê? Porque essa tensão de 100 megapascal, naquele ponto onde está um vazio, ela é aumentada. É como se o vazio ele concentrasse a tensão nele. É como se ele aumentasse o efeito daquela tensão no material. Então isso que a gente chama de concentrador de tensões. Né? Todo tipo de descontinuidade no material, ele vai ser um concentrador de tensões. E vocês vão estudar isso mais pra frente lá na engenharia mecânica, quem for adiante. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que tem os defeitos dos materiais, como os vazios, em solda. Solda a gente não pode deixar vazio na solda. O vazio ele fragiliza a solda. Por quê? Porque o vazio é um concentrador de tensão. Inclusão, que é algum material, algum composto que não era para estar lá na minha solda, por exemplo, ele aparece lá. Ele é um concentrador de tensão. Por que as janelas de avião são arredondadas? Né?
Porque quinas, qualquer tipo de quina 90 graus, é um concentrador de tensão. Né? Então, a janela arredondada quer dizer que o material vai sofrer, vai conseguir suportar mais tensão. Né? Arranhão, entalhe, impureza, tudo isso é concentrador de tensão, beleza? Todos esses concentradores de tensão, eles agem no sentido de amplificar o efeito da tensão. Né? Então, o concentrador de tensão é algo ruim, que eu tento evitar. Aqui, quando está escrito aresta viva, vocês entendam que são aquelas quinas. Né? Quina, realmente é quina, né? De qualquer coisa. Todo tipo de quina gera tensão. Então, quinas, geralmente, para projeto de materiais, são indesejadas. Quando a magnitude de uma tensão de tração na extremidade de um defeito excede o valor da tensão crítica, ocorre a formação de uma trinca, que se propaga e resulta em fratura. Então, esse parágrafo aqui, ele resume como a fratura acontece. Né? Porque eu botei meu defeito lá, meu vazio, por exemplo. A tensão naquele vazio, se ela exceder um valor crítico, vai formar uma trinca. E aí, formou a trinca, ela vai se propagar e vai gerar fratura. Como que a gente mede se o material está propenso à fratura? Através da tenacidade à fratura. Vocês devem lembrar que eu falei lá na aula do capítulo 5 que tenacidade é um conceito um pouco complexo. Tem a tenacidade à fratura, tenacidade ao entalhe, tem vários conceitos relacionados à tenacidade. Aqui a gente tem tenacidade à fratura, que mede a resistência de um material à fratura frágil quando uma trinca está presente. Né? Esse é um parâmetro, uma propriedade que a gente mede para ver se esse material está sujeito ou não à fratura frágil. Os materiais frágeis possuem baixo valor de tenacidade à fratura. Materiais frágeis possuem baixo valor de tenacidade à fratura. E os materiais dúcteis possuem alto valor de tenacidade à fratura. Beleza? Então, um vidro tem baixo valor de tenacidade à fratura, enquanto uma chapa de aço tem alto valor de tenacidade à fratura. Esse valor geralmente é calculado em relação ao tipo de abertura que a trinca vai apresentar. Eu tenho 3 modos. Esse aqui eu estou contando mais por curiosidade. Não precisam ficar tão preocupados com isso. Eu tenho esse modo 1, que é o modo de tração, que eu estou tracionando a abertura da trinca. Né? Eu tenho o modo 2, que é o modo de cisalhamento, que está acontecendo no sentido das setinhas aqui na imagem do meio. E eu tenho o modo 3, que é o modo de rasgamento, que a gente faz até um paralelo com... É como se fosse querer rasgar um livro. Né? É esse sentido, modo 3. Né? Onde cada modo acontece numa direção. O modo 1 acontece na direção Y, como está mostrado nesse sistema de coordenadas pequenininho aí. O modo 2 está na direção X. E o modo 3 está na direção Z. Modo de tração, de cisalhamento e de rasgamento. São os modos de deslocamento da superfície de uma trinca. Né? A medição da tenacidade da fratura, vocês vão ver lá na disciplina de estágio de materiais. Ela, talvez nem lá, ela é bem complexa. Envolve muito o conceito de mecânica da fratura, etc. Porém, a gente tem um ensaio que ele é muito útil para saber se o material é dúctil ou é frágil. Porque basicamente o que a gente quer saber é isso. Né? O ensaio de tração, ele é o mais recomendado, tem que dar mais informações e tal. Só que eu tenho um complemento ao ensaio de tração, que é esse ensaio aqui. O ensaio de impacto. Eu falei dele na aula do capítulo 5 também, mas agora eu vou falar um pouco mais. O ensaio de impacto está mostrado nessa imagem à esquerda aqui. Eu tenho um pêndulo que está na posição superior, está no alto. Eu vou soltar ele do alto, vou medir a altura dele lá em cima, vou soltar. Ele vai bater num material que vai estar já com uma trincazinha aberta, com um entalhezinho aberto. Ele vai bater, vai quebrar o material e vai subir, vai atravessar ali. Né? Que está aquela posição tracejadinha ali, a altura máxima que ele chega após bater. Então, o que vai acontecer? Pensem comigo. Eu falei com vocês. Deformação plástica gasta energia. Então, tenham isso em mente. Deformação plástica gasta energia. Se quando o meu pêndulo ele bate embaixo e ele sobe muito, quer dizer que ele não perdeu energia.
Se ele sobe pouco, quer dizer que ele perdeu muita energia. Então, quando esse pêndulo sobe pouco, eu tenho uma fratura dúctil. Eu sei que o material é dúctil. Quando ele sobe muito, eu sei que a fratura é frágil. Eu tenho um material frágil. Né? O conceito por trás desse ensaio, ele é de física. Vocês já devem ter visto, impossível não terem visto. Conservação de energia. Como calcula a energia potencial gravitacional? mgh. O pêndulo lá em cima, quando eu solto ele tem energia potencial gravitacional. Eu quero comparar a altura dele antes de... no momento que eu solto ele, até a altura dele na posição final. Essa diferença de altura vai me dar a diferença de energia potencial. Quanto maior essa diferença de energia, mais dúctil meu corpo de prova. Beleza? Então, esse ensaio tem o nome de ensaio Charpy, né, ensaio de impacto. Né? Eu tenho dois tipos de ensaio, na verdade. Eu tenho o Charpy e o ISOD, que estão nessa imagem de baixo aqui. A grande diferença entre esses ensaios é que o ISOD, o corpo de prova, ele fica na vertical, o Charpy fica na horizontal. Né? No ISOD, o pêndulo vai bater exatamente no Vzinho aqui do entalhe, e no Charpy ele bate no lado oposto. Tranquilo? Então, aqui em cima eu tenho mostrando as dimensões do corpo de prova, Charpy tipo A, Charpy tipo B, Charpy tipo C e etc. Mas os ensaios são baseados nisso. Né? O cálculo, o valor que eu extraio desse ensaio é todo baseado na diferença de altura do pêndulo antes e depois de fraturar meu corpo de prova. Esse é o ensaio de impacto. Caso vocês tenham dúvida ainda, eu não botei nenhum vídeo aqui e tal, até porque senão é o foco dessa aula, mas podem botar no YouTube, ensaio de impacto. Tem uns vídeos que os caras podem até ser um pouco longos, 10 minutos, mas eles mostram, vão fazendo o ensaio e mostrando como é que funciona. Tanto o Charpy quanto o ISOD. O ensaio de impacto, então, ele mede a energia de impacto. O ensaio Charpy, ele tem um corpo de prova na horizontal e com entalhe em V. O ISOD tem um corpo de prova na vertical com entalhe em V, como eu falei anteriormente. Esse entalhe em V também pode ser... ele não é necessariamente em V, pode ser em U, tem outras modalidades também. Tudo isso tem uma norma por trás disso, tá, gente? O ensaio não é feito de cabeça, assim, com uma gambiarra. Tem toda uma norma. Né? E aqui eu vou falar de transição dúctil-frágil. Né? Esse ensaio, ele é muito importante para identificar a transição dúctil-frágil. Por quê? Porque esse ensaio é rápido, barato, né? E ele pode ser feito com o corpo de prova a várias temperaturas diferentes. Então lembra lá atrás, quando eu mostrei o mesmo corpo de prova a uma temperatura baixa e uma temperatura alta? A temperatura baixa ele era frágil, a temperatura alta ele era dúctil. O que aconteceu? Foi abaixando a temperatura, ele sofreu a transição dúctil-frágil. Ele foi de dúctil para frágil. Tranquilo? E isso pode ser medido através do ensaio Charpy ou ISOD. Né? Aqui eu tenho um gráfico mostrando a energia absorvida. Quanto mais energia absorvida, mais dúctil a fratura. Quanto menos energia absorvida, mais frágil a fratura. Isso variando com a temperatura. Lembrando, nem todo material apresenta essa transição dúctil-frágil. Tem alguns materiais que são sempre dúcteis, tem outros que são sempre frágeis. Beleza? Tem alguns que têm essa transição. Um exemplo clássico que eu dou quando eu falo dessa transição dúctil-frágil é do Titanic. Eu vou dar um parênteses aqui dizendo que eu não sei se esse é um exemplo verídico, tá, gente? Mas é o que eu sempre vejo o pessoal falando, pelo menos comigo, quando eu tive aula dessa disciplina. Que o Titanic, ele falhou, por quê? Vamos lá, por que ele falhou? Ele bateu no iceberg. Né? Se fosse um material dúctil no casco, o que ia acontecer com o casco? Ele ia deformar. Talvez tivesse uma certa instabilidade, talvez o naufrágio acontecesse mesmo assim. Porém, ele ia deformar, ele ia amassar. Né? Esse é o material dúctil. Esse seria o material dúctil. Né? No caso do Titanic, o que aconteceu? A temperaturas muito baixas no inverno, o casco se tornou frágil. Então, quando bateu o iceberg, aconteceu fratura frágil. O que é fratura frágil?
rápida, repentina, de uma vez só, sem deformação plástica, sem aviso. Foi algo extremamente rápido. Então, dizem, reza a lenda, que o Titanic afundou porque aconteceu a transição ductil-frágil do metal que fazia parte do casco. Beleza? Isso é uma lenda, tá, gente? É claro que nessa época aí eles não tinham tanto conhecimento que a gente tem hoje. Né? Na década de 40, de 30, acontecia muito de barcos ele simplesmente partir em dois por causa da transição ductil-frágil. Era um material dúctil tipo, de uma hora para outra, no inverno, temperatura baixa, virava frágil. Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, começaram a estudar mais esse assunto e entenderam melhor como é o funcionamento da transição ductil-frágil. Né? Tudo isso é muito recente ainda, esse estudo. Né? Da Segunda Guerra para cá, não tem nem 100 anos ainda. Beleza? Agora vamos para os dois tópicos finais da aula de hoje, que é fadiga e fluência. Vamos lá. Eu fiz um ensaio de tração. Pensem comigo, fiz um ensaio de tração. Eu vi que para o material romper, eu preciso de, sei lá, 100 megapascal. Fiz um ensaio de tração. Aí eu pensei, pô, preciso de 100 megapascal, mas eu vou usar esse material num motor e ele vai ficar lá suportando só 50 megapascal. Ele não vai falhar nunca. É o pensamento que eu posso ter. É o pensamento que as pessoas tinham. Só o que acontecia? Quando o cara ele pegava um material que era para falhar com 100 megapascal, ele aplicava numa condição que ele trabalhava 50 megapascal, ou seja, numa condição segura, ele via que a falha acontecia mesmo assim. Dependendo das condições, claro. Então, tentaram explicar isso. Por que acontecia a falha por fadiga? Por que acontecia essa falha, né? Então chegaram à conclusão que acontecia um fenômeno chamado fadiga. O que é a fadiga? Vamos lá. Quando eu tenho um material que ele está submetido a condições de tensão, que a tensão está variando durante um longo período de tempo, a tensão está variando ali durante um longo período de tempo, mesmo se essa tensão for muito baixa, esse material vai falhar. Né? O que eu quero dizer com a tensão variando? Eu penso logo em alguns elementos girantes, tipo um eixo. Vamos supor que o eixo está lá girando, então ele fica lá, sei lá, vou dar um exemplo aqui muito grosseiro. Ele está lá, ele tem que suportar 30 megapascal, 20 megapascal, 30 megapascal, 20 megapascal, 30 megapascal, 20 megapascal, e vai variando à medida que ele vai girando. Vai variando à medida que ele vai girando. Né? Essas condições de variação vão fazer esse eixo falhar, mesmo se ele for projetado para aguentar 100 megapascal. Né? Se eu tiver um longo período de tempo. Beleza? Então, a ideia da falha por fadiga é isso. A fadiga é o material vai falhar a uma tensão mais baixa do que ele deveria falhar, né? Se ele for submetido a condições de serviço dinâmicas por um longo período de tempo. Essa é a falha por fadiga. Né? Isso acontecia de maneira muito repentina com alguns componentes mecânicos. Né? Componentes de motor, por exemplo, que tem partes que estão sob essas condições variáveis, dinâmicas, né? As tensões estão variando, eles falhavam por fadiga. Porque mesmo que fosse projetado de um material super forte, ele ia falhar por fadiga. A fadiga é uma falha que acontece numa tensão menor do que a tensão do escoamento. Né? Então você projeta para falhar com 50 megapascal, mas você vê que ele falha com 30, por causa da fadiga. Né? E como que eu avalio a fadiga? Né? A fadiga é muito comum nos rolamentos. Vocês devem ter visto isso lá em elementos de máquina no primeiro ano. Rolamentos, que é aquele elemento de máquina que a gente usa para acoplar no eixo, né, para fazer ele girar, etc. Para ajudar no giro, na verdade, não fazer ele girar. Né? Fazer servir de apoio também, né, obviamente. Rolamento. Rolamento, como ele está girando sempre, ele está sujeito à fadiga. Esse negócio de ficar girando, trabalhar em ciclos, de trabalhar com tensões variáveis, isso torna o material sujeito à fadiga. Aqui eu tenho um gráfico
mostrando o número de ciclos até a falha no eixo horizontal, e no eixo vertical eu tenho a tensão aplicada para um material tal, uma condição tal, que aqui não cabe dizer, só um exemplo. Então vocês podem ver que para ciclos pequenos, de 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, eu consigo aguentar tensões muito altas. Para ciclos muito grandes, eu aguento tensões muito mais baixas. Né? Então, essas curvas que trazem tensão em relação ao número de ciclos até a falha é o que a gente chama de curvas SN. Se eu fizer um ensaio de fadiga, eu vou extrair como informação a curva SN. S, que é de stress, que é a tensão, e N, que é o número de ciclos até a falha. Então, o número de ciclos em geral, né? Number of cycles em inglês. Não tô bilíngue. Então é isso aí. Né? S indica a amplitude de tensão, a tensão no geral, enquanto N é o número de ciclos até a falha. Né? Então a fadiga acontece por causa disso. Vocês podem ver então que a fratura pode acontecer por eu ter colocado uma tensão muito alta. Fratura não, né? Falha. Ela pode acontecer por eu ter colocado tensão muito alta, por eu ter colocado tensão muito baixa, mas trabalhar em ciclos. Se eu estiver num ambiente corrosivo, pode acontecer a falha. Se eu estiver num ambiente que está gerando desgaste, pode acontecer a falha. Enfim, tem N motivos que podem causar a falha. Né? Dentro de fadiga tem alguns conceitos importantes. O primeiro dele é o de limite de resistência à fadiga. É o menor valor de tensão variável que não causa falha para o número infinito de ciclos. Tem alguns materiais que, se eu faço aquela curva SN, o que acontece? Eu vejo que quando eu vou aumentando eu vou diminuindo a tensão, ele vai aguentando um número quase infinito de ciclos. Sei lá, 10 elevado a 100 ciclos. Isso não vai mudar muito com o tempo. É como se a curva ela convergisse para um valor. Né? Ela se tornasse horizontal em algum momento. Né? Então, aquela tensão correspondente a esse valor que a curva se torna horizontal, aqui nessa curva tem esse exemplo. Ó. A partir de 10 elevado a 6 ciclos, não adianta a tensão de 50 megapascal aguenta. 50 kilo PSI, enfim. É PSI, né? PSI, ó. Enfim, KPSI, vou falar assim. A gente observa que se eu aumentar a vida aqui, a tensão que ele suporta continua sendo a mesma. Então, o meu limite de resistência à fadiga aqui é de 50 kPSI. Né? Agora eu esqueci também se era PSI, PSI, kilo PSI, enfim. É uma unidade de medida de tensão, tá, gente? Igual o Pascal, tá? Só muda acho que é unidade inglesa, se não me engano. Então esse é o limite de resistência à fadiga. O limite de resistência à fadiga nesse caso aqui é de 50 kPSI. A resistência à fadiga aqui é o nível de tensão para qual a falha ocorre em um determinado número de ciclos. Né? Então vamos supor que eu vou ter um material que ele vai aguentar, que ele está submetido a no máximo 10 elevado a 4 ciclos. Eu determinei isso. 10 elevado a 4 ciclos do que esse material vai ter. Então eu vejo no gráfico aqui que 10 elevado a 4, você traça aí mais ou menos, dá 70 kPSI. Beleza? Então essa é a tensão que ele aguenta um determinado número de ciclos. Né? Essa questão de resistência à fadiga é comum também quando a gente está falando de correia dentária de carro, por exemplo. Né? Correia dentária de carro, se você comprar um carro, o dia que vocês comprarem um carro, vocês vão saber que essa correia ela aguenta um determinado número de ciclos. Né? Senão ela vai romper. Então, se você, sei lá, se eu não me engano, acho que é a cada 15 mil quilômetros rodados, não lembro. A cada vez que você andar 15 mil quilômetros com o carro, você tem que trocar de correia. Porque ela já não vai aguentar, já não vai estar confiável, vai falhar a qualquer momento. Beleza? Então a lógica é essa. Né? Eu tracei isso, 15 mil quilômetros. Então tem que trocar sempre
quando 15 mil quilômetros equivale ao número de ciclos tal. Toda vez que chegar a 15 mil quilômetros, eu tenho que trocar, porque a partir dali ela está insegura. Resistência à fadiga está associada a isso. É o nível de tensão para o qual a falha ocorre em um determinado número de ciclos. A vida em fadiga é eu travar meu nível de tensão e ver quantos ciclos eu preciso para causar falha ali. Essa é a minha vida em fadiga. A resistência à fadiga é o contrário, né? Eu travo meu número de ciclos e vejo qual o nível de tensão para falhar naquele número de ciclos. A vida em fadiga, eu travo o nível de tensão e vejo quantos ciclos são necessários para falhar o material por fadiga. Né? Como acontece a falha por fadiga? Vamos lá. Primeiramente, ocorre a iniciação da trinca num ponto com alta concentração de tensões. Então eu falei, concentração de tensão é vazio, é inclusão, são esses pontos de irregularidade, sobretudo na superfície. Então são pontos de concentração de tensão, são concentradores de tensão. É onde a trinca se inicia. A trinca vai se iniciar aí no caso da fadiga, né? No segundo passo, vamos lá, a propagação da trinca, que avança em incremento, com cada ciclo de tensão. Então o que acontece? No primeiro passo, a trinca ela se inicia. No segundo passo, a cada ciclo que passa, ela vai aumentando um pouquinho. Até que no terceiro passo acontece a falha final, que é quando a trinca ela acontece de uma vez. Ela chega no tamanho crítico, quando chega nesse tamanho crítico, ela cresce sozinha. Você pode não colocar mais tensão. Chegou no tamanho crítico, vai acontecer a falha. Aqui eu tenho uma imagem de uma superfície de fadiga, né? A iniciação da trinca, né? Onde tem a concentração de tensão, está lá no canto. Esse fatigue crack propagation é a parte onde a trinca foi se propagando. E essa parte mais fibrosa aqui foi onde a trinca ocorreu depois que alcançou seu limite crítico aí. Para a fadiga, né? Eu mostrei para vocês que a marca de Sargento e as marcas e as estrias, né? as nervuras, né? Elas são características de fratura frágil. Só que a fadiga ela tem como característica marcas de praia. Né? Eu ia pegar para vocês aqui um exemplo de marca de praia, né? Só que eu botei marca de praia no Google, apareceu um monte de gente de biquíni, então não foi o meu objetivo não foi alcançado. Mas enfim, na superfície de fratura por fadiga eu posso ter marcas de praia, que são macroscópicas, eu consigo ver a olho nu, e eu tenho as estrias que são microscópicas, que eu tenho que olhar no microscópio. Né? O que são isso? São nervuras concêntricas que se expandem para longe dos sítios de nucleação da trinca. Exatamente isso. São nervuras concêntricas que vão se expandindo. Né? A largura vai depender da faixa de tensões. Né? As estrias elas não vão aparecer em regiões onde a falha for repentina. Aqui eu tenho um exemplo. Marca de praia em um eixo rompido por fadiga. Né? Perceba que é um eixo aqui. Né? Um eixo é um componente que trabalha girando, a maioria das vezes. Né? Então, vocês conseguem ver que ele falou que fadiga, e aqui eu tenho as marcas de praia. Talvez não dê para ver direito, mas a superfície é como se fosse da superfície de uma areia, assim, na plana, numa praia. Por isso o nome. Talvez não seja muito legal de ver. Aqui na direita eu tenho as estrias, né, que já é microscópico, né? A marca de praia ela é macroscópica. Né? E eu tenho alguns fatores que afetam a vida em fadiga. Eu tenho a tensão média. Né? Quanto maior for a tensão que eu aplicar, a tensão média, né? Vamos supor que eu estou variando de 10 até 30, a minha tensão média aí, megapascal, de 10 até 30 megapascal, a tensão média é 20. Entre 10 e 30, a média é 20. Certo? Média, somar, dividir por 2, é a média. Tensão média. Quanto maior for a tensão aplicada, no geral, menor vai ser a vida. A vida útil a vida em fadiga, a gente fala, né? Que o material vai falhar logo. E o efeito da superfície, como eu falei, a fadiga ela começa nos concentradores de tensão. Então, se eu tenho uma superfície lisinha, sem defeitos, perfeita, ele não vai acontecer fadiga.
Só que superfície perfeita não existe. Eu posso ter uma superfície com pouquíssimos concentrados de tensão, mas ainda assim vai acontecer a fadiga, né? E é importante destacar o quê? Que quanto maior for o número de concentração de tensão, menor será a vida em fadiga. O que eu posso fazer para evitar ou para reduzir a probabilidade de fadiga? Tratamentos superficiais, que é impor tensões residuais de compressão, né? O que acontece? Deixa eu traduzir isso para vocês aqui, que isso aqui está com um termo um pouco técnico aqui, né? Eu sei que a fadiga ela começa na superfície. Então, tem que ter uma tração na superfície para acontecer a fadiga. O dano por fadiga. Então, para reduzir o efeito dessa tração, eu já vou deixar várias tensões compressivas na superfície. Como que eu faço isso? Eu faço isso através de um processo chamado jateamento, né? Isso pode ser feito a ar, a água, depende muito do material, né? O que acontece? É eu aplicar jatos de alta pressão na superfície. Esses jatos vão comprimir os átomos superficiais. Então eles já vão estar comprimidos. Então, para a tração causar fadiga, primeiro tem que vencer essa compressão causada pelo jato. Beleza? Então a ideia disso aqui, isso é um tratamento superficial, que é o jateamento, que é feito para retardar a fadiga, para reduzir a fadiga, reduzir a probabilidade de fadiga. Endurecimento superficial, vocês já viram, que no geral, já viram no T7 mesmo que eu corrigi agora. Eu tenho cementação, eu tenho nitretação, eu tenho carbonatação, posso fazer têmpera superficial. Então todos esses métodos, eles geram dureza superficial. Quanto maior for a dureza superficial, maior é a vida em fadiga. Tranquilo? Então, quanto maior for a dureza superficial, maior é a vida em fadiga. Como falei que eu tenho carbonatação e nitretação, se eu não me engano, carbonatação é outro nome de cementação. E bom, agora vamos para a fluência. Fadiga é aquilo lá, gente. Vocês têm que, é importante saberem o que é a fadiga, como acontece a falha por fadiga. Aqui agora eu vou falar de fluência, que é outro fenômeno que pode causar falha, que é diferente da fadiga, mas também é importante. Vamos lá, fluência. A fluência é quando eu aplico uma tensão estática em temperaturas elevadas, né? Simplesmente isso, eu estou em temperatura elevada, uma tensão, estou com um material que está a temperatura elevada, submetido a tensão estática, ele pode sofrer fluência, né? O que é a fluência de fato? Fluência é a deformação permanente e dependente do tempo em materiais submetidos a uma carga ou tensão constante. Então, todo material que eu aplicar uma tensão, se eu tiver um tempo suficientemente grande, ele vai deformar, né? Então, isso independente do limite de escoamento, qualquer coisa. Então, vamos dar um exemplo de novo. Tem um material que era para falhar só 100 megapascal. Eu aplico a tensão de 10 megapascal ali. Só que eu deixei lá por 45 anos essa tensão. Ele vai falhar. Essa deformação ela acontece ao longo do tempo. Ela não é imediata. Por isso que precisa do tempo, né? E a tensão é a tensão estática, a tensão que não muda, né? Então, se a tensão for baixa, eu tenho que ter mais tempo. Se a tensão for mais alta, eu tenho menos tempo. Mas a fluência é inevitável e acontece com todos os materiais. Tal como a fadiga, eu não falei isso antes, mas a fadiga também acontece com metais, cerâmicos, polímeros, etc. Então, fluência é deformação permanente dependente do tempo. A temperaturas altas, a fluência ela é favorecida. Beleza? Ela não necessariamente acontece a temperatura alta. Pode estar a temperatura ambiente, a tensão baixa, um material super resistente. Se eu tiver muito tempo, ele vai deformar, né? E essa deformação é só o início. A deformação ela pode causar fratura ou até mesmo a falha, né? Dependendo da situação de serviço. Como avalia a fluência? Através de algo chamado ensaio de fluência. Eu vou submeter meu corpo de prova a uma carga, uma tensão constante. A temperatura vai ser constante.
e eu vou medir a deformação ao longo do tempo. Né? O ideal é fazer esse ensaio com cargas compressivas, porque as cargas trativas elas vão causar vazios ao longo do tempo. E vazios são concentradores de tensão, então são indesejados. Mas no geral é exatamente isso aqui. A fluência ela é a deformação dependente do tempo. Beleza? Então o ensaio de fluência é eu pegar um corpo de prova, eu submeter ele à tensão, deixar a temperatura constante, tensão constante e ir medindo a deformação. Outros ensaios de fluência, esse é um ensaio padrão, tá, gente? Como eu digo, tem 3 parâmetros que tem que controlar aqui. Tem que controlar deformação, temperatura e tempo. Então, se eu travar deformação, tensão, temperatura e tempo. Então, se eu travar a temperatura, na verdade o ideal mesmo, como está escrito aqui, é sempre travar a temperatura e a tensão, né? E medir a deformação para gerar a fratura. Né? Eu ia falar de outros tipos de ensaio, mas acho melhor não, que vai confundir a cabeça de vocês. Só de pensar que eu quase me confundi e falei besteira. Então, ensaio de fluência. Travo tensão, travo temperatura, meço a deformação ao longo do tempo. Bom, a fluência ela acontece em alguns estágios aí, né? Tem o primeiro passo, que é a deformação instantânea. Né? Quando eu aplico uma tensão no material, ele sofre uma deformação elástica. Né? Isso vai sofrer. Mesmo que seja pouco, ele vai sofrer deformação elástica. Então você tem esse primeiro passo, que é a deformação instantânea. E a partir daí começa a fluência. Né? O segundo passo, tem a fluência primária. A fluência é dividida em 3 etapas. A primária, a secundária e a terciária. A primária acontece algo que é similar ao encruamento. Né? O que acontece? À medida que ele vai deformando, ele vai se tornando mais resistente à deformação. Então a taxa de fluência ela vai caindo. Né? Como você pode ver aqui no gráfico, essa parte 1 aqui, que é a parte da fluência primária, do estágio primário, a taxa está caindo. Né? Porém, chega no estágio 2, que é o terceiro passo, fluência secundária, que a temperatura começa a ter um efeito muito importante. Perdão, que eu falei besteira de temperatura. Que os mecanismos de recuperação no interior do material, eles começam a combater os mecanismos de encruamento. Então, ao mesmo tempo que eu estou aumentando a resistência mecânica, eu estou diminuindo a resistência mecânica. Então, a taxa de fluência é constante. Beleza? Então, ao mesmo tempo que eu estou... lembrando, o encruamento ele é o aumento da resistência à medida que eu deformo. Então, o material está ficando mais resistente no estágio 1. No estágio 2, ele está ganhando resistência e perdendo resistência ao mesmo tempo. Então, a taxa de fluência é constante. Ele cresce na taxa constante, quase uma reta ali no estágio 2, como vocês podem visualizar aqui no gráfico. E no estágio 3, que é a fluência terciária, eu não tenho mais encruamento. A resistência está só diminuindo. Né? A taxa de fluência ela é positiva, ela é crescente, e rapidamente acontece ruptura, que é aquele pontinho laranja no final. Beleza? Isso eu estou medindo deformação em relação ao tempo, com a tensão e temperatura constantes. Então a fluência é dividida nessas etapas. Né? O que acontece na maioria das vezes? Como eu falei, a fluência depende muito do tempo. Né? Então, se eu for pegar um material para estudar e achar que ele vai estar submetido à fluência, é muito difícil eu ter algum dado científico em relação a isso. Né? Porque vamos supor que ele fale por fluência sei lá, em 15 anos. Eu não tenho tempo hábil para fazer um ensaio que dure 15 anos. Então, o que acontece? Eu faço um ensaio que dura, sei lá, chutando aqui, uma semana, e eu faço uma estimativa para 15 anos. Ou seja, aqui nos dados de fluência acontece muito uma coisa que a gente chama de extrapolação de dados. Sei lá, como se eu fosse assim, quero dar a nota da sala de todo mundo, só que eu tô com preguiça. Corrigi as primeiras 5 notas. Eu vi que a média, de 0 a 10, foi 6.
Então eu extrapolei daí 6 todo mundo, que foi a média. Para todos os outros. Entenderam? Então isso é uma extrapolação. Então, por muitas vezes, os dados que a gente tem de ensaio de influência, eles não são confiáveis por causa disso. E, obviamente, o ensaio é feito com a temperatura e a tensão constante. Se eu tiver uma condição de serviço que a temperatura é muito mais alta, a deformação ela vai ser mais pronunciada, a taxa de influência vai aumentar e o tempo de ruptura vai diminuir. A mesma coisa serve se eu tiver uma tensão muito mais alta. Beleza? A deformação aumenta, a taxa de influência aumenta e o tempo de ruptura diminui. Tranquilo? E com isso, eu encerro a minha aula de hoje. Aula sobre falha. Né? O T8 de vocês vai ser difusão, mecanismo de endurecimento e falha. Eu vou preparar agora o T8 de vocês. Quando vocês estiverem assistindo essa aula, o T8 já vai estar disponível. Eu vou tentar fazer mais curto dessa vez, até porque deu mais trabalho para corrigir esse exercício mais longo. Mas é isso aí, pessoal. Tenha uma boa semana. Lembrando, qualquer dúvida, qualquer reclamação em relação ao de exercício, eu estou muito aberto para discutir com vocês essa questão do exercício também. Então, se tiver alguma dúvida, professor, eu não entendi porque a nota foi tal. Eu vou pegar esse exercício, eu vou abrir e vou te falar que tirei ponto dessa questão por esse motivo, dessa outra questão por esse motivo, dessa questão por esse motivo. Tá bom? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você achar que o áudio não tá bom na videoaula, que eu percebi que em algumas aulas passadas não ficou muito bom, eu já mudei, peguei um outro fone aqui já, falem comigo também, tá? Eu sei que a gente tá na reta final aí, falta aqui umas 3 quinzenas só, mas acabar o semestre, mas podem falar comigo que eu acho que essa parte de ensino à distância vai ficar presente com a gente durante muito tempo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.